Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para te abençoar. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, a gratidão do nosso coração pelo seu carinho e pelo seu prestígio. Hoje o programa é com o conteúdo da lição de escola bíblica dominical e nós vamos bater um papo aqui muito interessante sobre uma das funções do sacerdote no Antigo Testamento, baseado no livro de Levítico. Nós vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta já para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, a lição que nós estaremos estudando nesse próximo domingo, o tema é a função social dos sacerdotes. O texto áureo da nossa lição é Lucas capítulo 5 e versículo 14, que diz: E Jesus ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. A verdade prática da nossa lição de hoje diz que as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Aí o texto bíblico que nós estaremos trabalhando será Levítico capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 6. Comigo aqui para me ajudar, Joás. Bem-vindo, Joás, mais uma vez. Amém. Deus te abençoe. Bom te ter aqui de novo. Animado para o assunto de hoje? Claro. Certo? Então vamos lá. Interessante aqui que a gente, preparando aqui para o nosso bate-papo aqui, como o comentarista coloca na verdade prática, ia muito além do culto, né? Muito além do culto, né? O sacerdote, ele não só ministrava o culto, mas ele fazia parte do cotidiano, né? Da nação de Israel. Ou seja, acabava que assim, num português bem corriqueiro, ele dava pitaco em várias outras áreas da vida dos israelitas, tipo né? Isso, né? Tipo isso. Você vai ver aí até casos de doença. Construção de casas. Caso um tipo de mofo, um tipo de coisa que acontecia na casa, chamava o sacerdote. Era ele que ia cuidar da purificação, tal. Até isso. Né? Até isso. Cabia ao sacerdote. Ver o que é, do que está acontecendo. Certo. Aí o autor diz aqui na introdução que além de zelar pelo culto ao Senhor, o sacerdote tinha como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar as moradias, regular a vida social e também, que nós não citamos aqui, jurídica, né, que funcionava em uma espécie aí de um juiz. O Sinédrio, por exemplo, né, ele vai julgar causas assim, de forma jurídica mesmo, né, fazer cumprir a lei, né, ia fazer cumprir a lei, ia fazer a lei valer, né. A gente vê isso muito atuante cá nos dias de Jesus, né. Não era só anunciar a lei, ele fazia a lei se cumprir, a lei valer. Na marra, né? Certo. Aí nesse sentido, então, eles podiam servir também como médicos, sanitaristas e juízes. Tudo ao mesmo tempo. Aí a palavra aí, sanitarista é uma bem comum dos nossos dias, a gente veio, que aí hoje acaba sendo um órgão público, né? A vigilância sanitária, a gente vê aí a atuação aí, por exemplo, no combate aí a algum tipo de problema, né, da sociedade, como o caso da dengue e alguns outros, né? Isso aí na época, lá em Israel, na época da lei, né, em Israel, era a função do levita, do sacerdote. Né? Eu tenho um hametz, que eles chamam, né? Eu tenho eles chamam hametz, fermento para tudo, né? Tanto aquela sujeirinha que dá no meio dos azulejos que a gente tem hoje, né? Aquilo para eles é hametz, né? Então, essas coisas que aconteciam assim, de mofo, de qualquer problema na casa dessa natureza, de fungo, de alguma coisa assim,
que surgisse, tinha que chamar o sacerdote para ele ver o que é, né? Aí ele ia inspecionar a casa, ia dar o diagnóstico, isso aqui trata disso, você vai tratar assim, vai cuidar assim, vai limpar assim, para purificar a casa. Era tudo função do levita. Certo. Aí, dentro das funções clínicas, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra, que era, no caso, a doença mais temida da época, né? Aí tem a inspeção da lepra, que nos tempos bíblicos, como eu disse, que era uma doença que causava uma repulsa, né, devido ao aspecto aí, feio, né? Se é que pode ser dito assim, e também por ser uma doença contagiosa. Aí, se Deus não curasse, que a gente vê no Antigo Testamento o caso de uma pessoa só que foi curada, né? Foi no caso o Naamã. Naamã, tá, 2 Reis aí, tá citado aí na Exatamente, 2 Reis 5. 2 Reis 5, do 1 ao 4, né? E nem Jesus vai citar esse texto, né? Jesus vai citar esse texto, que tinha muitos leprosos nessa época, mas só o sírio Naamã foi curado. Jesus vai fazer essa citação. E você vê no Novo Testamento com mais frequência esse tipo de cura, porque a lepra, além desse aspecto que você falou aí, né, ser um negócio feio, né, era incurável. Né, se Deus não curasse... Esse número maior de cura do leproso no Novo Testamento, aí a gente vê isso aí acontecendo por uma intervenção direta de Jesus. Será que seria uma forma de demonstrar que Jesus estava atuando de uma maneira superior aos profetas? Superior à lei, superior ao sacerdócio levítico, superior a tudo, né? A tudo isso que passou, que apontava para ele, né? Ele chegou a dizer, está citado aqui em Mateus também, né? Mateus 10, Mateus 11, 5. Certo. Que ele comissionou os apóstolos, né, a ir curar os enfermos, expulsar demônios, limpar, né, os leprosos. Certo. Sobre a inspeção clínica, a gente viu que a inspeção da lepra, né, ou seja, quer fazer esse diagnóstico aí no sentido aí de prevenir, né, e não no sentido aí de cura, né, prevenir para que a pessoa ficasse isolada, evitasse o contágio, né. A gente fez a inspeção clínica, que Deus encarrega então o sacerdote inspecionar a saúde pública de Israel. Sempre que alguém apresentava algum sintoma de lepra, deveria encaminhar o sumo sacerdote para ser examinado, e de acordo com o diagnóstico, o paciente era declarado limpo ou impuro. Se constatada então a doença, era imediatamente separado da comunidade para evitar então uma epidemia. Porque hoje a lepra existe ainda hoje. Com outro nome, né, que é a hanseníase. Mas é tratável, né? A medicina já deu conta dela, né? Mas nesse contexto aí, muitos tipos de doença de pele eram chamados do mesmo nome, de lepra, né? Recebiam o mesmo nome de lepra, né? Não é porque a gente entende, quando a gente lê esses textos bíblicos, né, mais antigos assim, a gente entende que é só aquela lepra que a carne cai, né, fica aquela coisa exposta. Quase igual um zumbi, né? A gente entende que é aquela lepra, mas ela se manifestava de várias formas, né? Então existiam o que hoje a gente chama de algum tipo de câncer de pele, né, aquelas. Porque não tinha como fazer um diagnóstico clínico exato, né, como se tem hoje com a questão dos exames e tudo mais, né, que vai diagnosticar mesmo, na maioria das vezes, né, especificamente um tipo de doença. Lá era no olho, né? E as leis de pureza, né, elas estão em todo o texto de Levítico, né? Essa coisa do diagnóstico, ela é posterior ao ensino sacerdotal de pureza. Eles ensinavam o povo a ser puros, eles instruíam o povo a se manter puro, né? E nesse aspecto, muitas dessas lepras aí, né, eram consequências diretas da desobediência do povo, né? Porque o próprio Deus falou que enquanto eles, né, aquelas bênçãos lá, Monte Ebal, Monte Gerizim, né, se vocês seguirem isso, a lei eterna... Eram os dois caminhos, né, da bênção e da maldição. Cabe vocês fazerem a escolha. Então, em se tratando de Israel, essas situações
consequências de pecado mesmo. E a gente vê o caso lá do Geazi, né? É, E especificamente, aí fica nítido a história ali, né? fica claro, né? Aí, o último subtópico aqui, cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva do que curativa. Quanto à cura, só um milagre divino poderia limpar completamente o leproso. Aí repete a citação aí do Segundo Reis. do Naamã, não é? E aí também na intervenção divina aí do Mateus 8, que foi o caso de Jesus. Sim. Interessante essa cura que Jesus faz de um leproso, né? Que eu não sei se é Mateus que vai citar, que ele, antes de curar a lepra, ele toca, né? Se foi um beijo, se foi um abraço, qual Uma tipo perda de de mão, uma sabe perda lá de o que mão, foi, né? qual tipo de toque que foi, mas ele tocou um leproso. Isso para o judeu era algo inconcebível, né? E Jesus ele fez muito disso, de quebrar paradigmas, né? De quebrar preconceitos, né? Você imaginar naquele contexto social, né? Um rabi, um mestre da lei, tocando um leproso, né? Antes dele ser curado da lepra, era um negócio fantástico, né? E você vê que fazendo isso, ele, antes de curar a lepra, está curando o emocional do sujeito. Você imagina alguém naquele contexto, a lepra não tem cura. Ele está lá capinando seu campo ou fazendo seu trabalho, seja lá qual for. De repente ele não sente mais a ferramenta, não sente mais o instrumento de trabalho, né? Ele chega em casa, vai abraçar a esposa, não sente mais, porque o leproso ele perde o tato, né? E ele vai ter que se afastar. Quanto tempo ele ficou afastado do contágio, do contato, né? Quanto tempo ele ficou afastado, né? E a primeira coisa que Jesus faz é Trazer ele para perto, né? Abraçar tá certo. E a gente vê aí, então, a limitação do sacerdote. Não poderia fazer muita coisa. Era simplesmente uma prevenção, né? Para evitar aí um contágio maciço. Tá certo. A gente vai dar uma pausa aí, segura aí. Você de casa, não saia daí também. Programa Novo Alvorecer, volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição. Nós falamos aí sobre as funções clínicas do sacerdote e nós vamos falar agora das funções sanitaristas do sacerdote. Dentro do primeiro subtópico aqui da função sanitarista, que era uma especialidade dentro da saúde pública, sua função, já dissemos no bloco anterior, que era preventiva, que tinha aí como objetivo manter a cidade livre dos focos de doença e infecções, né? Era esse o trabalho prioritário. Você já pensou? Parecia que era um negócio meio invasivo, né? Você está lá na sua casa, aí chega o levita, vim ver se tem rametes aí, vim ver se tem impureza. Aí olha sua roupa, olha sua casa, o lugar onde você dorme, o lugar onde você senta. Já pensou? Isso hoje seria um negócio meio complicado, né? Hoje a vigilância sanitária para entrar na sua casa não é assim, não vai chegar aí entrando, né? Mas nesse contexto de Israel, Deus colocou desse jeito, né? Colocou na mão do sacerdote tudo isso aí, todas essas funções aí, né? Porque ele queria um povo limpo, né? A sua palavra vai dizer, em todo tempo sejam alvas as suas vestes, né? Nunca falte óleo e tal. Mas em todo tempo ser alva está fazendo referência à pureza, né? Deus quer um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Esse povo que é de Deus, né, que se chama pelo seu nome, precisa povo de cuidar, Deus, né? tem que ser um povo limpo. Né? Quem ia cuidar disso era o sacerdote. Havia, por exemplo, uma especialização, por exemplo, do sacerdote? Esse aqui entende mais disso aqui para fazer esse diagnóstico, ou era uma especialização obrigatória para todos? Esse tipo de coisa, todo levita tinha que saber, né? Mas é claro que eles eram organizados, né? Sobretudo depois da construção do templo, então, né?
No tabernáculo a coisa estava começando ainda, né? Mas você vai ser o levita que vai profetizar com harpa, você vai ser o levita que vai profetizar com adultos, você vai cantar. Não, você vai ser o levita que vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, né? Todos eles sabiam fazer tudo, mas as funções foram sendo divididas, né, com o decorrer do tempo, né? Até teve funções que apareceram depois, né, com o decorrer do tempo. O levita como o sacerdote levita como músico, por exemplo, surgiu depois com Davi, né? Ele instituiu, pegou 3 casas, fez turnos, né? Cada um com seu turno, e para o louvor nunca acabar, nunca cessar, né, no tempo. Então foram surgindo outras necessidades e foi se acomodando, né? Os levitas foram abraçando essas outras causas, né? Mas aí nesse contexto aí era um negócio, todo mundo tinha que fazer, todo sacerdote tinha que saber fazer isso aí. Além da inspeção física, né, de pessoas, tinha também a da casa, como já foi citado, que era aí, dava mais o sentido aí do mofo mesmo, né? Que era manchas verdes ou avermelhadas, né, que apareciam aí nesse contexto. Então, sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote, que após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Se fosse mandar todo morador embora hoje por casa mofada, né, ia ficar complicado, né? Mas é um negócio que deve ser cuidado, porque isso aí acaba gerando doenças, né, respiratórias principalmente, seríssimas, né? E aí, caso a casa nesse caso, então, a casa era interditada por 7 dias, caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas, as paredes raspadas. No último caso, o sacerdote tinha autoridade para mandar demolir a casa. Você vê, se você trouxer uma aplicação, né, para a vida prática disso aí, né? Por que a gente está comentando Levíticos? Por que a gente está falando sobre Levítico, né, falando sobre pureza da casa? A casa tem que ser pura também, né? Você pode aplicar isso na sua vida pessoal, né? Não dá para você se dizer servo de Deus, se dizer filho do Deus Altíssimo e viver em meio à bagunça, né? Em meio à sujeira, né? O tempo todo sujeira, bagunça, né? E aquilo parece que não te afeta, mas Deus sabe que aquilo te prejudica. De alguma maneira, Deus sabe. Então Ele vai mandar você eliminar o que está prejudicando, lançar fora, né? Se purificar do que é ruim, né? Certo. E aí, por último, nós temos também a lepra nas vestes, que as vestes que eram um determinado tipo de mofo, né? Que a gente sabe como um tecido, dependendo da forma com que ele foi armazenado, né? Dependendo da forma com que ele foi guardado, sei lá, vai gerar algum tipo de mofo, algum tipo de fungo, e igualmente nocivo à saúde. Aí de imediato a roupa deveria ser levada ao sacerdote. Se a praga mostrasse resistente, e aí você pensa comigo numa época que não tinha o que a gente conhece hoje aí de formas de lavagem, né? É um contexto de deserto, não né? A gente não tinha aí o sabão do jeito que a gente conhece hoje, né? O alvejante do jeito que a gente conhece hoje, água sanitária, cloro e por aí vai. Claro. Existiam meios de purificar a roupa, de limpar. Se mostrasse resistente, aí eu concluo que, desculpe, deveria então ser queimada. Queimava a roupa, levava lá para fora do arraial ainda, né? Queimado em qualquer lugar, né? E queimava. Eu vou diagnosticar aquele terno que você estava domingo com fungos, Joás. Que isso. Eu quase não uso terno, cara. Não é? Tá certo. Joás, isso aqui eu fico pensando na quantidade de conhecimento que alguém tinha que ter, que o sacerdote tinha que ter para cuidar do serviço. Era muito serviço, muita né? coisa. Era muita. Isso fala com a gente, né? Que a gente precisa estar melhor preparado do que se imagina. Quem está na obra tem que estar apto para tudo, né? Isso aí. Eu escrevi um artigo outro dia, você leu, vou fazer menção dele aqui, porque a gente está no programa de TV, para uma revista. E eu falei que, já que é importante a consciência da vocação, constitui também-se importante, na mesma importância, né? Estar preparado para
o exercício dessa função? Preparado a qualquer tempo, né? Aliás, eu li o artigo, eu sei. Pois é. Qualquer tempo, né? Isso aí. Beleza. Vou dar uma pausa aí. Você de casa, não saia daí. A gente vai voltar para o último bloco do nosso programa. Continuando o programa novo, alvorecer agora para o terceiro bloco e o último tópico da nossa lição. Nós falamos aí da função clínica, função sanitária e agora da função jurídica do sacerdote. No livro de Levítico apresenta aí essas várias disposições, inclusive jurídica, a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana, né? Nós temos aí áreas distintas, né? A proteção da família, da propriedade e da vida. Primeiro a da família, que era o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar. O Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe então os israelitas e fazem algumas proibições que, até mencionar elas nesse tempo, algumas delas acabam criando um certo desconforto e oposição de algumas pessoas por razões aí, né, humanistas e tantas coisas aí, por desclassificar mesmo o texto bíblico, por ignorar, enfim, e talvez aí por achar que o texto é muito antigo. Aí eu uso aqui uma frase do Billy Graham, né, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. E aí, algumas das leis, né, algumas das proibições, que era o sacrifício infantil, as relações incestuosas, o abuso sexual doméstico, a exposição das filhas à prostituição, a homossexualidade e a bestialidade. Já pensou? Essa lista aí é terrível, né? Tem coisa aí que parece que é dos nossos dias, né? Do nosso tempo. Você vê o que o Billy Graham falou, faz todo sentido aí, né? Se imaginar incesto, né? Homossexualidade, parece que isso nasceu ontem, esse negócio de homossexualidade, né? É o assunto da moda, né? E Deus já estava poupando Israel dessa má vontade, né? Má vontade é um termo conhecido na escolástica, né? Para essas práticas aí, nessas práticas aí. E a preservação da família, né? Parece que nunca foi tão urgente quanto é hoje, né? Tem gente nadando maré contrária a essa, né, querendo destruir a família, né, e o objetivo é esse mesmo, destruir a família, né, que destruindo a família eles conseguem os objetivos que eles querem, né, que é controlar a massa, que é dominação, né, aí destruindo a família eles têm o que eles querem. Então o primeiro alvo, né, dos que pregam aí essa cultura de morte tão atual, né, é isso, é destruir a família. E a palavra, que até era incumbência dos sacerdotes também, né, zelar pela família, né, ela vem de encontro a isso aí. Né? A família é o primeiro alvo de preservação, né, do povo de Deus. Né? Certo, porque todos os demais princípios começavam dentro de casa. Né? Isso. Ou seja, a cultura, a vida espiritual, religiosa, não é? O filho tinha que ser ensinado no caminho do Senhor. Né? O menino, desde da idade do entendimento, né? Desde que começa a se entender por gente, já era guiado, né, na palavra, já aprendia. O primeiro livro que um judeu aprende é o Levítico, né? Então ele já era guiado. Ou seja, havia toda a ordenança, né, de colocar escrito no umbral da porta e tal, né, na testa, no braço, aquele negócio tudo. Então, ou seja, de onde que partia isso aí tudo? De dentro do ambiente familiar. Né? A educação, né, do filho. O filho não podia ser rebelde. Né? O filho rebelde rebeldia era pecado de morte. Né? Deus quer preservar a família, então a família tem que ser cuidada, tem que ter uma atenção especial, tem que ser preservada. Né? E acaba sendo ainda, né, Joás? A gente vê aí, por exemplo, não é a minha praia.
Né? Cada um tem que entender o seu chamado. Não é Claro. o meu forte nisso aí. Mas, por exemplo, eu já fui algumas vezes dentro do projeto evangelístico que a nossa igreja executa na penitenciária aqui de Caratinga. E você vê lá uma boa porcentagem de quem está lá cumprindo as suas penas são filhos de gente que frequenta a igreja, né? Então, ou seja, acaba continuando sendo aí a rebeldia aí dentro desses parâmetros aí, acaba sendo pecado de morte. Mudou um pouquinho a forma de punição, mas a turma continua pagando o pato do mesmo jeito, como se diz aí no português bem rude. Né? A outra coisa era a proteção da propriedade privada, né? Que era considerada sagrada, né? A dádiva de Deus ao seu povo. Por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa e responsável. Sim, o judeu ele entendia a terra como um organismo vivo que precisa ser cuidado. Certo. Né? Existem leis do tipo, você está passando no caminho, aí tem um sujeito, tem um cadáver ali, na beira do caminho. Você não sabe o que aconteceu, você não viu quem matou, ele foi assassinado, você não viu quem matou, você não sabe de nada. Você tem que correr lá no sacerdote e falar, ó, tem um cadáver lá na estrada tal. Aí ele vai levar para fora da cidade, aí vai fazer todo um ritual, vai declarar para Deus, ó, nossos olhos não viram, nossas mãos não derramaram esse sangue, né? Aí o Senhor vai sarar aquela terra, porque a terra está maldita pelo sangue de um inocente que foi derramado, né? Que morreu antes da hora, né? Então eles vão clamar inclusive pela terra. Não é à toa que o próprio Deus fala, o sangue do seu irmão clama por mim da terra. No caso lá do Abel, né? A terra é um organismo vivo. Né? Nesse sentido, se a gente pensar nisso, o que a gente tem feito com a terra, né? não é um discurso aí de natureba, nem de coisa do tipo. Isso é bíblico. Né? A gente tem que cuidar da terra. Isso foi ordem que Deus deu já para Adão lá no princípio. E ela não mudou. Né? Por último aí, também a proteção da vida. Cabia ao sacerdote inspecionar a edificação da casa, a criação dos animais, preservação da mulher grávida, do filho que ela trazia no ventre. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada. O dom é um dom de Deus, um dom do Criador de todas as coisas. Zelar pela vida, né? Inclusive, acho que é Salomão que chegou a escrever, né? Que o justo zela pela vida dos seus animais. Você, né? Você já deve ter tido, eu acho que você não tem animal nenhum em casa, mas você já deve ter morado perto de gente que tem, né? Tem gente que você olha assim, é crente, mas aí ele tem aquele bichinho, não cuida do bichinho, né? O bicho passa 20 horas sozinho, né? E fica lá abandonado, sozinho, né? Às vezes passa fome, passa sede, né? O bicho tem necessidade de andar, tem necessidade de comer, né? O bicho não é para ficar lá preso, sozinho, tem necessidade de socializar também, né? Se você olhar para isso aí, até nisso Deus se preocupava, né? Deus olhou e falou... E era a função do sacerdote... Meu povo, tem que ser diferente. Coordenar isso aí, né? Tá certo. Joás, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Poderosamente. Você de casa também, a nossa gratidão por ter acompanhado a nossa programação. E eu terminando aqui o programa, eu deixo aqui um convite para que você participe conosco de um de nossos cultos aqui em nossa igreja, na Assembleia de Deus Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais, Rua Princesa Isabel, 52, no centro da cidade, culto terça, quinta e domingo, às 19 horas. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.